Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 105º dia de propósito, 105 dias de propósito, seguindo firmes aí, queridos, rumo ao dia 31 de dezembro. E eu quero começar já com uma excelente notícia para você. Olha, o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Escute isso, olha. Creia também. Deus tem o melhor para você. O que perdido foi? E o que perdido foi? Não se compara, olha, com o que há de vir. Não se compara. É dessa maneira que eu quero começar hoje esse nosso devocional. Quero ministrar uma palavra poderosa ao seu coração, porque antes de chegar aqui para fazer esse devocional, o Senhor falou comigo. Você sabia que o Senhor tem uma boca e fala, né? Eu não sei se você sabe disso, mas eu tô aqui para te lembrar isso também. O nosso Deus, ele é um Deus que tem boca e fala. Então eu preciso anunciar para você que tá comigo aqui agora, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Eu preciso falar para vocês, todos vocês que estão conectados comigo aqui, que o nosso Deus fala. Ele falou comigo para eu falar com você algo muito poderoso hoje, para que você saiba que o que foi perdido, o que você viveu no passado, não se compara com o que ele está preparando para você. E uma base bíblica para isso está em Isaías 43:18, onde o profeta diz o seguinte: olha, não fiquem lembrando o que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que eu já fiz há muito tempo. Olha só, eu estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que eu já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Então eu tô aqui para lembrar você, para você parar de ficar no passado, porque você está vivendo muito no passado e não está permitindo viver o teu presente. Sabe que hoje houve uma comparação muito top do pastor Lucinho, não sei se você conhece, ele disse algo e mexeu comigo. Ele falou assim, olha, observa bem, o para-brisa de um carro e o retrovisor é 20 vezes menor do que o para-brisa. Então, ou seja, isso é uma dica para você prestar atenção de que nós devemos olhar muito mais para frente do que para trás. Tem muita gente olhando só pelo retrovisor, que já passou, que os dias que se passaram foram muito melhores, mas hoje eu tô aqui para dizer para você um recado mesmo da parte de Deus para o seu coração. Olha só, não fica apegado ao passado, porque o Senhor, ele é um Deus de bom futuro. E o que você perdeu e o que já passou podem ter sido os momentos maravilhosos, mas eu tô aqui para dizer para você, não se compara com o que está por vir na tua vida. Creia nisso, tá bom? Esse é o início do nosso devocional de hoje. Eu já quero muito deixar você aí encorajado para poder continuar e perseverar crendo e buscando ao Senhor, sabe? Vale a pena você buscar ao Senhor, vale a pena você confiar no Senhor. Eu quero te dizer que você não vai ficar decepcionado. Os homens, pessoas, elas podem até decepcionar você, porque pessoas são falhas, né? Mas o nosso Deus não é falho. A sua palavra nos garante que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque ele não pode ir contra a sua palavra. Ele é um Deus verdadeiro, ele não mente, queridos. Então, eu encorajo você a confiar no bom futuro que Deus tem para você. Ei, abra mão do seu passado. Deixa esse excesso de passado para trás e avança para tudo que Deus tem reservado para você, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa eu fazer uma oração pela tua vida. Eu quero ministrar algo, continuar ministrando algo da parte de Deus pro teu coração, e depois nós vamos para aquele nosso resumão poderoso. Já falei para você, né? Hoje nós estamos no 105º dia. Nós vamos continuar, estamos ainda no livro de 1 Reis, mas nós já estamos avançando muito. Tem muita coisa acontecendo aqui, queridos. Tanta coisa que a gente não sabe se ri ou se chora, né, pela desobediência do povo, mas nós vamos avançando, né? O nosso propósito é conhecer mais a Deus e como é que o Senhor se manifestava a esse povo. Esse é o propósito do Senhor, ele quer se revelar a nós, e tudo isso se dará sem dúvida, né? Nós conhecendo essa verdade que liberta, buscando essa palavra poderosa, né, e recebendo muito conhecimento, revelação e discernimento da parte de Deus, tá bom? Então, posso orar pela sua vida? Podemos orar? Olha, eu sei que você deve estar pensando assim, olha, mas minha vida tá tão corrida, tá tão difícil pra mim. Deixa eu ver só se eu consigo melhorar essa luz aqui. Peraí que tá dando uma sombra. Só um minutinho, peraí. Vamos tentar melhorar? Deixa
Deixa eu ver se melhora. Melhorou? Ih, ficou pior, peraí. Ah, não, gente, peraí. Melhorou? Ah, eu não achei que melhorou tanto, mas vamos deixar assim mesmo pra gente não perder tempo, tá bom? Vamos orar? Podemos orar? Eu quero orar pela sua vida, tá bom? Nesse período, eu quero que se você puder, você feche os teus olhos. Quero ministrar uma oração da parte de Deus pro teu coração, sabe? A palavra do Senhor nos diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E o justo sou eu e você, porque nós já fomos justificados por Cristo. Nós já fomos justificados por Ele. Ele já pagou um preço e hoje nós somos justificados. Podemos orar, nos achegarmos a Ele com toda confiança, tá bom? Então vamos orar? Amém. Pai, eu te agradeço pela vida do meu irmão e pela vida da minha irmã que estão comigo agora. Senhor, nós oramos porque a Tua palavra nos garante, Pai, que tudo que nós pedimos em oração crendo, nós vamos receber. A nossa confiança, Pai, a nossa esperança está em Ti. Nos ajude, Pai. Pedimos a Ti e ao Teu Santo Espírito nesse dia que nos ajude em todas as coisas, Pai. Em como devemos falar, em como devemos nos comportar, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Senhor, nós clamamos a Ti por ajuda porque sabemos que Tu és um socorro bem presente. A Tua palavra nos garante isso, que o Senhor é um socorro bem presente. O Senhor não se atrasa, o Senhor não chega fora de hora. O Senhor chega na hora certa, porque Tu és um socorro bem presente. E eu ministro sobre a vida dos meus irmãos agora, Pai, o socorro do Senhor alcançando a cada um deles, Pai. Eles largando, Pai, deixando para trás as coisas velhas, Pai, e prosseguindo para um alvo, prosseguindo, Pai, para esse propósito que o Senhor já determinou ao coração de cada um. A Tua palavra nos garante, Pai, que há um tempo certo e que há um propósito determinado para todas as coisas. Então, Senhor, cada um que me ouve agora, podendo viver o propósito, o tempo certo, sabe, Pai, eles estando totalmente atentos para aquilo que o Senhor está designando, Pai, para aquilo que o Senhor está dizendo, Pai, os ouvidos atentos, Pai, para Te obedecer, Pai, para serem oportunos para tudo que vierem às suas vidas, Pai. Oramos, Pai, oramos nesse momento como igreja, como Teu corpo, Pai, porque sabemos que todos nós somos importantes, cada um de nós temos uma função nessa terra e nós clamamos a Ti para que todos, Pai, se encontrem, para que nós possamos formar esse corpo do Senhor, o Senhor sendo cabeça, nós sendo o Seu corpo e sendo eficazes, Pai, como igreja nessa terra. É a oração que nós fazemos ao Senhor. Ajuda essa mãe, Senhor. Ajuda esse pai. Ajuda esse homem, essa mulher. Ajuda, Pai querido, cada uma dessas pessoas que estão conosco agora, nas suas necessidades, porque sabemos que Tu és um Deus que supre as nossas necessidades. E eu declaro, todos eles supridos em todas as coisas. Tu és o nosso bom pastor, Pai. De nada nós teremos falta. Tu és o nosso bom pastor e de nada nós teremos falta. Nos colocamos na condição de ovelhas, Pai, e queremos Te obedecer, ouvindo a Tua voz, sendo conduzidos pela Tua voz em todo o tempo, Pai. É a oração do nosso coração. Eu, Pai, declaro sobre a vida de cada um sabedoria, discernimento, Pai, quando ouvir a Tua palavra, Pai, sabendo discernir, Senhor, Pai, diante das situações do dia a dia, sabendo discernir, Pai, o que vem de Ti e o que não vem, sabedoria para falar, para calar no momento certo, Senhor, sabedoria, Senhor, para agir. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém? É a oração que nós fazemos a Ti, porque sabemos que Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso bom pastor. Muito obrigada, Te agradecemos por tantos livramentos, porque estamos vivos, Pai, muito obrigada. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus por isso. Eu fico tão grata ao Senhor por saber que você está aí comigo, que você está recebendo. Recebe mesmo. Não é uma coincidência isso que você está recebendo hoje. Saiba que o Senhor, Ele usa pessoas para nos alcançar. Sabe, o Senhor, Ele se manifesta através de pessoas nessa terra. E não é uma coincidência você estar recebendo essa oração, tá bom? Não é uma coincidência, é um propósito do Senhor te alcançar hoje. Amém? Então, glória a Deus por isso. Vamos pro nosso devocional. Então, que eu tô achando que você tá enrolando. Me conta como é que você tá nesse cronograma. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa. Vamos firmes nesse propósito. A gente tem tanta coisa pro Senhor revelar pra nós ainda, sabe? Nós estamos aqui, ó, não cumprimos nem um terço ainda do período que nós precisamos cumprir, né? 105 dias, 365, ainda faltam alguns dias para cumprir um terço. Então, vamos firmes nesse propósito até o dia 31. Eu tenho certeza
certeza que se você vier comigo nesse propósito, 2021 será o melhor ano da sua vida. Sim, será. Por quê? Porque você vai receber revelação dessa palavra, você vai receber instruções de Deus para tudo que você precisar, porque eu queria te dizer, essa palavra aqui, ó, a Bíblia, sabe, ó, a Bíblia que é a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo que você pensar na vida, tem para tudo, sabe? Eu sempre cito e vou citar hoje também. Pastor Tiago Brunet fala que a Bíblia, ela é o livro, né, de sabedoria milenar, ou seja, você vê quantos mil anos já tem a Bíblia e sabe, toda fonte de sabedoria que você precisa para agir em casamento, na vida de solteiro, com os filhos, divorciados, viúvos, quando tudo vai bem, quando de repente está na escassez, quando você é chamado para um ministério, por que eu devo orar, sobre jejum, oração. Gente, eu poderia falar vários tópicos aqui. Tudo está na Bíblia. Sobre adorar outros deuses, sobre outros tipos de adoração, né, que algumas pessoas adoram. Tudo, queridos, que você pensar, tá aqui, ó. Então, para que você não erre, né, porque eu acredito que não. Claro, tudo bem, a gente aprende com alguns erros, mas melhor seria se nós fôssemos mais assertivos, né? Porque quando nós erramos, queridos, há um preço a ser pago pelo erro, sim ou não? Há um preço. Então, eu desejo que você seja mais assertivo. Eu também já errei muito, mas hoje eu me resguardo aqui. Então, eu tento fazer tudo certo, né? Eu me esforço para fazer ao máximo de coisas certas, porque, queridos, é muito ruim nós errarmos o caminho, nos machucarmos, é muito ruim. Então, eu desejo para você o mesmo que eu quero para minha vida, que você seja assertivo, que você seja assertiva nas suas escolhas. E para isso, tá aqui, ó, o manual para você, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas, indo aqui para o nosso devocional, hoje nós estamos então em 1 Reis, vamos fazer um resumão do capítulo 12, 13 e 14. São capítulos pequenos, você vai ver que rapidinho nós vamos passar por eles, tá bom? Tem coisas muito maravilhosas acontecendo aqui, e infelizmente coisas muito tristes também, né? Porque depois da morte de Salomão, queridos, por conta da sua desobediência, né, que foi o que nós paramos ontem contando a respeito, houve uma consequência muito terrível aqui para o povo de Israel, na verdade, né? E também você vai ver que houve uma sucessão de outras escolhas erradas aqui de desobediência daqueles que o Senhor havia levantado. Então vamos juntos? Vamos juntos aqui, vamos lá, vou te contar tudo agora bem resumidão. Vamos lá. Capítulo 12 já começa dizendo o seguinte. Terminamos ontem então dizendo que Salomão morreu, então Roboão reinou no seu lugar, que era seu filho. Então o capítulo 12 já começa dizendo isso, né? Que Roboão, queridos, ele foi para Siquém tomar posse do reino. E quando ele chegou lá, que ele compareceu à cerimônia de coroação, Jeroboão, lembra que Jeroboão era aquele homem que o Senhor havia levantado para poder substituir Salomão, por causa da desobediência de Salomão. Você lembra disso? Então tá aqui Jeroboão já começando a aparecer no capítulo 12. Escute o que aconteceu. Ok. Nessa ocasião aqui, queridos, a palavra vai nos dizer que quando ele estava ali tomando posse, né, ali já do seu, sendo coroado e tudo na cerimônia, Jeroboão então ficou sabendo, alguns amigos chegaram para eles e foram contar do que estava acontecendo. E falou para ele, vamos lá, a gente precisa ir lá encontrar Roboão. Todos foram encontrar Roboão e falaram o seguinte para ele, olha só, o seu pai, Salomão, ele não foi muito bom para conosco, né? Ele realmente nos impôs trabalhos pesados. Falamos sobre isso, que ele tinha realmente algumas pessoas com trabalho escravo. Lembra que nós falamos isso em capítulos anteriores? Se você não lembra, tô aqui falando pra você. Aí eles falaram isso, ó, ele tratava a gente de maneira muito dura. Então, prometa pra nós que agora que você tá assumindo o reinado, você vai ser bom conosco, né? Você vai ser melhor e assim nós iremos te servir. Foi isso que eles falaram pra Roboão. Aí Roboão falou o seguinte, não, me dá 3 dias que eu vou pensar com cuidado a respeito, né? E depois eu volto aqui para poder dar resposta a vocês. Ok, ele falou isso, o povo foi embora. O que Roboão fez? Roboão foi consultar aqueles mais velhos, né? Os conselheiros ali, para saber o que eles achavam a respeito daquilo e dizer para eles, né? Dizer para ele o que ele deveria fazer. Então, o que eles aconselharam Roboão? Falaram o seguinte, olha, Roboão, é melhor você fazer o seguinte. Se você der uma resposta agradável para o povo, eles vão concordar e vão ser seus servos para sempre. Tipo assim, é bom, faça isso, dê uma resposta agradável a eles. Mas o que Roboão fez, queridos? A palavra vai nos dizer que ele não
acatou aquele conselho que veio dos mais velhos. E o que ele fez? Foi consultar agora os mais novos, os seus amigos, né, que haviam crescido com ele. A palavra diz exatamente isso. E ali, quando ele chega ali e vai consultá-los, né, o que ele fala? Resumindo para você, qual o conselho que eles deram para Roboão? Se eu fosse você, eu falava o seguinte para ele, olha, meu pai foi severo, eu serei mais severo ainda. Se meu pai foi duro, eu serei mais duro ainda. Tipo, orgulho e soberba, né, queridos, aqui, em outras palavras para você entender. E ali, quando ele chegou para ele, né, ele e os amigos deram esse conselho, certo? O que ele fez? Chamou o povo, né, passado ali os 3 dias, e falou pro povo que seria isso, que seria pior do que o pai dele foi. Se o pai dele foi duro, ele seria mais duro ainda, né? Então, queridos, por ele ter tomado essa atitude, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui que o povo de Israel todo, né, rejeitou ele, né, e rejeitou mesmo, cada um voltou para suas casas e rejeitou. E tem mais uma coisa também que eu queria te contar, uma coisa importante demais que você precisa saber. Essa atitude aqui de Roboão não foi uma atitude assim natural da mentalidade dele, sabe? Aqui no versículo 15, a palavra vai nos dizer que o rei rejeitou o pedido do povo porque a mão do Senhor estava nesse acontecimento para que se cumprisse a palavra do Senhor. Qual é a palavra aqui que está dizendo? A palavra para o próprio Jeroboão. Lembra que o profeta havia ido encontrar ele, ontem nós falamos sobre ele, o profeta Aías foi encontrá-lo lá em Siló para falar que ele iria substituir Salomão. Então aqui, essa atitude de Roboão já era mesmo, queridos, para se cumprir o que Deus tinha falado. Tá bom? Só para você entender. Então tá, continuando aqui então como é que tudo termina, então cada um foi para sua casa, como eu disse, e Roboão fez o seguinte, enviou Adorão para ir convocar os operários das outras tribos de Israel que não tinham concordado. Foi lá e falou assim, vai lá, façam com que esses trabalhadores venham. Só que, queridos, o povo ficou irado e matou esse homem, Adorão, que foi enviado por Roboão, a pedradas, a palavra nos diz. E que, no caso aqui, o rei ainda conseguiu fugir, né? Ele conseguiu ainda fugir. E, queridos, infelizmente, a palavra vai nos dizer que o Israel rejeitou o governo da família de Davi, né? Eles acabaram rejeitando por conta dessa atitude de Roboão. Mas lembrando você que já era uma atitude que o próprio Deus havia colocado no coração dele por causa da desobediência de seu pai, Salomão. Tá bom? Vamos continuar aqui já para terminar o capítulo 12. Como é que terminou aqui então? Só para você entender. Então, Roboão conseguiu fugir nessa ocasião aqui. Você sabe que, eu não sei se você sabe, mas vou te lembrar. Roboão, ele era rei apenas da tribo de Judá. Você lembra disso? Ele só era rei deles, né? Judá e Benjamim. A gente até mencionou ontem também. Então, ou seja, as outras 10 tribos, você vai ver que agora que o povo elegeu Jeroboão para ser rei das outras 10 tribos, exatamente como o Senhor havia predito ali. E o que aconteceu? Eles elegeram então Jeroboão nessa ocasião, e Jeroboão construiu uma cidade, a palavra vai nos dizer, em Siquém, que acabou se tornando ali a capital do reino. Mas eu vou te contar o que aconteceu com Jeroboão, que aqui é onde começa a minha intriga, né, queridos? Assim, eu sempre comento com vocês quando eu tô estudando e o Senhor tá falando comigo, meu coração se parte, queridos, por coisas que as pessoas fazem, né, ou fizeram, melhor dizendo. E aqui foi um desses casos, queridos, que infelizmente, por causa da desobediência, olha o que aconteceu com Jeroboão. Um homem escolhido, poxa, Deus falou para ele que ele iria substituir Salomão, né? Porque ele seria alguém que... Olha só como é que o Senhor falou com ele ontem. Eu quero até fazer menção aqui para você. Olha só o que ele disse, o que o Senhor falou para ele. Olha, eu frisei aqui para você, ó, no versículo 37 do capítulo 11, olha, eu colocarei você no trono de Israel, farei você reinar sobre tudo, e tudo que o seu coração desejar, eu vou te dar. Deus falou com Jeroboão, se você atender ao que eu te digo, andar nos meus caminhos, fizer tudo o que eu aprovo, né, assim como Davi me obedeceu, então eu vou abençoar você, e os seus filhos, Jeroboão, que irão governar, né, após você. Então, o Senhor fez sabe, uma promessa muito linda para ele. E olha só o que ele faz, escuta. Então ele assumiu o trono aqui. Então já no finalzinho aqui do capítulo 12, vai dizer que Jeroboão pensou o seguinte: cara, é bem possível que todas as vezes que o povo tiver que
tiver que ir lá a Jerusalém para fazer algum sacrifício ao Senhor, eles acabem virando amigo de Roboão e querendo mesmo que um dos filhos de Davi reine. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho que pensar uma saída, eles vão acabar pedindo para me matar e vão acabar querendo que Roboão me substitua. Preciso fazer alguma coisa. Então, queridos, ele não se agarrou com a palavra que o Senhor havia falado aqui. Essa ressalva, inclusive, serve para nós, tá? Segura essa daí. Deus falou com ele algo e ele não considerou o que Deus tinha falado. Você vê, ele deixou uma confusão entrar nele aqui, achando que o povo então ia para Jerusalém e ia começar a adorar. Não foi isso, queridos, que o Senhor prometeu. Amém? Então, por conta disso, eu vou te contar o que ele começou a fazer. Só coisa terrível. O que Jeroboão fez? Começou a fazer 2 bezerros de ouro, botou o povo para poder adorar esses bezerros, falando que agora eram os bezerros que tinham tirado eles do Egito. Fez uma confusão na vida dos israelitas, queridos. Fez vários outros ídolos, né? Deuses, assim, aqueles postes, ídolos, e o povo adorando aqueles postes ali. Queridos, e o povo parou de buscar o Senhor. E a palavra vai nos dizer, queridos, que essa palavra, sem dúvida, que essa atitude, né? Sem dúvida, foi um grande pecado que ele fez, que ele cometeu, né, queridos? Então, infelizmente, é assim que termina o capítulo 12. Aí no capítulo 13 não para, continuando aqui, já começando para você. No 13, a palavra vai nos dizer que todas as vezes que ele se aproximava do altar para queimar incenso, né? Quando ele estava se aproximando, um profeta do Senhor veio falar com ele. Deus levantou um profeta para ir lá falar com ele. E esse profeta chegou e falou o seguinte para ele: ó altar, o Senhor diz que um menino chamado Josias nascerá da família de Davi e ele sacrificará em cima de você. Por quê? Porque você está me desobedecendo, né? Tô resumindo para você. E ali ele disse mais: eu vou dar uma prova de que esse recado vem do Senhor. Esse altar vai se rachar em cinzas. Escute. Jeroboão estava indo fazer um sacrifício ali. E ali o profeta apareceu e falou para ele isso, né? Que o Senhor estaria levantando uma outra pessoa para substituí-lo por causa do seu pecado. E disse mais, como prova de que é o Senhor, esse altar que você está fazendo aí vai se rachar e as cinzas todas vão se espalhar no chão. Foi isso que ele falou. E sabe o que Jeroboão fez? Ficou bravo. A palavra diz que ele ficou irado ali com o profeta, né? E deu ordens para prender o homem. Só que quando ele foi levantar a mão para mandar prender o homem, a palavra vai nos dizer, queridos, que o seu braço ficou paralisado naquela posição e ele não podia puxar o braço na posição normal. E sabe o que mais aconteceu nesse mesmo instante? Acabou aparecendo a rachadura no altar, exatamente como o profeta havia falado. E ali, queridos, então o rei falou para ele o seguinte: pelo amor de Deus, né? Ore ao seu Deus aí e peça para que ele deixe o meu braço se movimentar novamente. Ele orou, queridos, o braço dele voltou. Então Jeroboão reconheceu que ele realmente era um homem de Deus, convidou ele para poder ir para o palácio, para poder comer, e ele disse o seguinte para ele: olha, o Senhor me disse que eu jamais poderia comer ou beber algo nessa cidade, nem se você me desse a metade do seu reino. Até aqui o profeta estava pulso firme, rapaz, e foi embora. E ali a palavra diz que ele seguiu, ele então foi embora, né? Estava seguindo por outro caminho, porque foi essa a orientação do Senhor. Quando ele estava indo no caminho, queridos, as pessoas ouviram falar o que tinha acontecido ali, né? Em Betel. E aí, os filhos de um profeta idoso foram lá contar para ele o que tinha acontecido então com o rei. E quando esse profeta idoso ficou sabendo, perguntou para os filhos: mas por qual caminho ele foi? E ali mostraram para o profeta onde ele estava indo. E esse profeta idoso foi atrás desse profeta aqui que havia falado com Jeroboão. Quando ele chegou lá, ele abordou o homem e falou o seguinte: você é o homem que veio de Judá? Ele estava em Judá falando com Jeroboão. E ele disse o seguinte: sim, sou eu. Aí ele falou: não, eu também sou profeta igual você, venha comigo, vamos lá para casa para você descansar, comer alguma coisa e beber. Aí ele falou: não, eu não posso, o Senhor disse que eu não posso comer nada nesse lugar, nada que vem desse lugar, e que nem eu também posso voltar pelo mesmo lugar, preciso obedecer ao Senhor. Queridos, a palavra vai nos dizer que esse profeta idoso mentiu para ele, enganou ele. Olha que coisa. Pois é, enganou ele. E ele falou assim: não, olha, um anjo apareceu para mim e falou que você pode ir sim para minha casa. Mas ele estava mentindo, queridos. A palavra usa exatamente isso. Ele estava mentindo. E ali, queridos, ele acabou acreditando nesse profeta idoso, foi para casa dele, bebeu, comeu. E quando ele estava saindo, a palavra vai nos dizer que o Senhor usou esse próprio profeta idoso para dizer para ele o seguinte: olha, eu dei uma ordem para você e você não me obedeceu. Você voltou, comeu e bebeu no lugar que eu disse para você não comer. Então, por causa disso, teu corpo será sepultado no túmulo dos teus antepassados. Então, queridos, aquele profeta super usado por Deus ali naquela ocasião para Jeroboão, a palavra diz que quando ele se despediu aqui do profeta idoso, ele acabou indo para o deserto, ele acabou sendo morto por um leão. Ele não foi devorado, ele só foi morto.
por esse leão. O profeta idoso tomou conhecimento disso, foi lá, pegou o corpo dele, levou para a cidade, sepultou. Mas infelizmente, né, queridos, aqui mais uma prova de desobediência, a consequência que acabou acarretando aqui para esse profeta, tá bom? Como é que termina aqui o capítulo 13? Vamos para o 14 e já vamos acabar o nosso devocional hoje. Segura aí. O profeta, no capítulo 13 vai dizer que mesmo o profeta então antes, tendo ido falar com Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, queridos. A palavra aqui está dizendo que ele continuou. E sabe o que ele fez agora? Não bastando, ele começou a nomear sacerdotes entre o povo comum e oferecer sacrifícios nesses altares idólatras que ele havia feito. Sabe o que ele fez? Ele disse que qualquer homem podia ser sacerdote. E esse foi um outro grande pecado da casa de Jeroboão, né? O qual levou realmente à destruição e à extinção da face da terra da sua família e dele. Sabe como é que termina o nosso devocional de hoje? Já no capítulo 14? Olha o que ele fez, Jeroboão. Capítulo 14 vai nos dizer que Jeroboão tinha um filho. E o nome desse filho era Abias. Esse era um menino que era o único, viu? A palavra vai dizer que era o único que ainda agradava ao Senhor. E ele ficou muito doente. Aí o que Jeroboão falou para a mulher dele? Falou assim: olha, mulher, faz o seguinte, você se disfarça, vai lá na casa do profeta Aías, né? Porque foi ele que o Senhor usou para falar comigo que eu iria reinar, que eu iria governar, enfim, né? E aí você vai lá e fala com ele. Aí, queridos, só que antes dela chegar na casa do profeta, o Senhor já havia falado com o profeta que ela iria, e detalhe, que ela iria disfarçada para tentar enganar o profeta, porque o profeta já estava numa idade um pouco avançada, então ele já não enxergava bem. A palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, e a palavra nos diz que quando, olha só, eu acho maravilhoso como o Senhor faz, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando então ela estava, diz bem assim, ó, assim aqui, ó. Aí já estava velha aqui, ó. A mulher de Jeroboão já está vindo perguntar a respeito dela. E ali, queridos, quando Aías ouviu que ela estava na porta da casa, era aqui que eu queria chegar. Quando ele ouviu, ele já começou a gritar, dizendo o seguinte: entre a esposa de Jeroboão, olha que lindo isso. Gritou lá de dentro, né? E falou assim: mas por que você está fingindo ser outra pessoa? Eu já tenho um recado aqui da parte de Deus para te falar. Eu tenho notícias muito tristes para você. E falou: olha, vai dizer a Jeroboão que o Senhor tirou o povo dele, vai tirar Israel dele. Por quê? Porque ele desobedeceu. Ele fez pior, né? A palavra diz isso. Ele fez pior, né? Do que os outros. Ele foi o pior rei, queridos, de todos os outros que já havia reinado. Nesse capítulo vai dizer isso. E falou sempre ele: olha, você não obedeceu os meus mandamentos como o meu servo Davi. O desejo do coração de Davi era sempre me obedecer de todo o coração e fazer somente o que eu aprovo. Mas você foi o pior de todos. Você levantou deuses, né? E foi falando aqui com ele tudo o que ele havia feito, queridos. Como é que termina aqui? O Senhor dizendo para ele: olha, vou trazer desgraça sobre a sua casa, vou destruir todos os seus filhos homens, você e toda a sua família, vou varrer. Olha só como é que está escrito aqui, hein? Vou varrer vocês da face da terra como esterco de um estábulo, né? E eu dou a minha palavra de que todos da sua família vão morrer comidos pelos cães e vão morrer nos campos comidos pelas aves. Queridos, foi muito forte o que o Senhor falou. E o profeta Isaías ainda disse mais: volte para casa, e assim que você chegar lá, você pisar os pés, o seu filho morrerá. Queridos, e não foi diferente, sabe? Foi bem o que aconteceu mesmo. Quando ela chegou em casa, o filho dela morreu, né? Ele era, a palavra que diz também isso, que ele era o único que agradava ao Senhor. E termina aqui, queridos, dizendo o seguinte: que o Senhor colocará como rei... que o Senhor colocará um rei de Israel para destruir, né, toda a família de Jeroboão. E outra coisa importante, ele vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez todo o povo pecar junto com ele. Só para você entender, porque aqui nessa ocasião o Senhor estava muito desgostoso agora, não só com Jeroboão, como com todo o povo, porque ele levou todo o povo a pecar. E aqui o Senhor está dizendo então que ele vai arrancar o povo de Israel, e já não ia ser mais com o povo, né? Porque o povo havia provocado a ira dele e queria largar a mão do povo. Resumindo aqui para você, parafraseando, tá? Então, queridos, foi isso que aconteceu aqui. Uma outra coisa também que acontece aqui no capítulo 15, importante você saber, é que
Então Jeroboão, ele reinou por 22 anos, né? Quando ele morreu, o seu filho Nadab foi seu sucessor no trono, né? Roboão, filho de Salomão, ele era o rei de Judá, como eu já falei para você. Ele reinou, queridos, durante 17 anos em Jerusalém. E outra coisa também importante que você precisa saber sobre Roboão é que Roboão, escuta isso aqui, durante o reinado, o povo de Judá também acabou provocando a ira do Senhor. Gente do céu, o povo todo aqui desobedecendo ao Senhor, apesar de todas as ordens e direções que o Senhor dava aqui. Então, todo o povo aqui desobedeceu ao Senhor, dizendo a mesma coisa, que o povo de Judá, os que estavam sendo agora liderados por Roboão, tinham construído altares idólatras, mas também, lembra, né? Salomão já estava assim antes de morrer. Então, na verdade, a impressão que nós temos é que realmente só veio uma sucessão, continuou, né? Aquilo que Salomão estava fazendo, eles não pararam, né? E ali, queridos, infelizmente, a palavra do Senhor vai nos dizer que sempre houve uma guerra, né, entre o povo de Roboão com o povo de Jeroboão. A palavra aqui do Senhor também vai nos dizer isso. Nunca deixou de haver guerra entre eles, né? E outra coisa que acontece aqui no capítulo 14, para nós acabarmos, Roboão morreu, ele depois da sua morte, o seu filho Abias reinou no seu lugar. Tudo isso aconteceu hoje no nosso devocional. Muitas mortes, né? Muita desobediência, por sinal, infelizmente, né, queridos? E nós sabemos que, infelizmente, o preço do pecado, o salário do pecado é a morte, né? Para alguns, a morte física, para alguns, a morte espiritual. E é uma morte que realmente é muito ruim de nós lermos, né, queridos? Porque muitas vezes, como nós contemplamos aqui, não era aquilo que o Senhor queria fazer. Mas o povo não obedece. Tá aí a consequência, né? Nós vamos ficando por aqui hoje no nosso devocional. Você tá vendo que tá muito bom, gente? Como tá, meu Deus? Tô contando as horas para saber o que mais que tem para acontecer, está por vir aí, tá bom? E eu encorajo você a vir comigo nessa jornada de fazer do ano de 2021 o melhor ano da sua vida, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau.